Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área da educação, sou estrategista de marca pessoal e também consultora na área da imagem e amo salto rosa e um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora são exatamente 11h58 e eu quero dizer para você, minha ouvinte, que estou muito feliz por você estar aqui, por você ouvir a rádio, e nós temos uma convidada especial, agora eu vou apresentar ela, mas primeiramente eu vou mandar um beijo e um abraço para os nossos ouvintes aqui, São Paulo, capital, Belo Horizonte, Minas Gerais, Salvador, Bahia, Baviera, na Alemanha, Virgínia, nos Estados Unidos, Córdoba, na Argentina, Osasco, em São Paulo, em Santa Fé, na Argentina. Muito prazer, que bom que você está por aqui. Bom, então agora eu vou começar a falar com a minha convidada. Tudo bem, Carol? Como é que você está? Bom dia, tudo bem, Fabi? Ai, que bom. Vou apresentar a Carol aqui. A Carol é Duarte, ela é cuiabana, então ela é da minha terrinha também. Carrega os valores de liberdade, família e Deus. Carol é contadora, personal organizer e consultora de imagem e estilo, que essa é a sua grande paixão, na qual tem se dedicado a maior parte do seu tempo para se aprofundar e especializar cada vez mais. E seu maior propósito na vida é gerar transformação na vida das mulheres através da imagem. Então, Carol, é um prazer te ter aqui. Como é que tá Cuiabá? Como é que tá o calor? Então, hoje está quente, mas não está aquele calorão que você conhece, Sim, né? sim. Primeiramente, eu quero te agradecer o convite de estar aqui, falar aqui é uma honra para mim, você sabe. Todo convite que você faz, eu não falo não para você, porque é sensacional participar e dividir momentos contigo. Ai, que bom, Carol. Fico muito feliz que você está aqui. E nós vamos falar sobre um tema, mulheres, que é muito importante. Posicionamento de imagem não é sobre criar um personagem. Então, se você aí que vai nos ouvir, se tiver alguma dúvida, tiver uma sugestão, quiser mandar um abraço, um beijo, ó, não deixe de mandar mensagem no DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Então, nós vamos começar aqui nosso bate-papo. Mas, Carol, eu gosto sempre de perguntar, né, para as minhas convidadas, né, porque todas que passam por aqui são empreendedoras, independente do que empreende, né, porque empreender é você criar coisas novas, é você solucionar problemas, né, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para essas mulheres protagonistas que estão nos ouvindo aqui, o que é para você empreender? Nossa, empreender. Para mim, empreender, eu vejo que é uma oportunidade de transformação. Eu falo transformação porque não é só a nossa vida que a gente transforma, não é a questão financeira, é todo o sonho que é envolvido, porque tem um sonho, né, o seu, que quer realizar um projeto, e com ele você vai colocando pessoas dentro desse barco. E aí você tem mais uma preocupação, os sonhos dessas pessoas também. Então, em empreender, eu falo que é transformar vidas, porque você transforma a sua, você transforma todo o universo que está à tua volta. É um caminho de criatividade, de desafio, de planejamento, de ter visões que muitas vezes você não tinha. E aí, com o empreender, você vai aprendendo. São jornadas, eu falo que são fases, é igual de videogame, né? Cada um Exatamente. um momento. Então, empreender para mim é isso, é a oportunidade de poder fazer a diferença. Certo. E, Carol, me diz uma coisa, quais os desafios para você de ser empreendedora e quando você tomou essa decisão? Então, Fabi, o desafio para mim, primeiro, né? Eu sempre, a minha vida, né, quando entrei na jornada de trabalho, mercado de trabalho, eu sempre fui CLT. Sim. Então, a gente tem uma visão quando se fala de CLT, trabalhar para o outro, né? E quando você vai empreender, você fala, nossa, é um caminho muito diferente. Eu falo que é uma floresta, eu não entrei ainda, não desbravei, então, o desafio maior foi entender como é que é empreender, por onde começar. E aí, a partir desse momento, o que eu parei, falei, não, primeira coisa, eu preciso ter clareza. Clareza do que eu quero.
qual é o meu objetivo em empreender. E quando eu falo de clareza, e quando você tem isso, as coisas começam a caminhar, né? Porque aí você vai buscando conhecimento, você vai conversando com outras pessoas, você busca mentoria, você busca caminhos de pessoas que já vivenciaram e vai te dando o norte. Mas o maior desafio é se encontrar, eu acho, assim, não, o que eu quero, para onde eu vou, qual o meu objetivo com isso. A partir do ponto que você consegue alinhar isso, aí a jornada vai ficando mais, não diria fácil, mas você consegue ir caminhando, né? Sim, e aí sim. é aquela, né? Cada degrau um desafio. Então, para mim, o maior desafio foi mudar a minha visão, trocar o meu olhar, de sair daquela visão do mundo corporativo para uma visão de um mundo empreendedor. Agora eu vou empreender, agora eu vou desbravar. Como? Então, o meu desafio foi aí. Certo. Quando você tomou a decisão, isso. Então, já faz um tempo, né? Eu ainda nas minhas atividades com o CLT, eu me peguei várias vezes executando as minhas atividades, eu falava, que transformação que eu estou gerando? Aqueles questionamentos. Sim, e aí veio a pandemia, veio a oportunidade de fazer o curso, né, de consultoria, ser uma consultora. E aí foi nessa virada de chave que eu vi que era ali que eu podia fazer a diferença, porque eu sempre quis fazer algo, né? Eu preciso transformar. Qual que é a minha missão no mundo? A gente vem para fazer coisas novas, para ajudar, para transformar a vida do outro. E no CLT eu não via isso. Eu não participava do processo como um todo, né? Do início, meio e fim. E com a consultoria eu tinha essa possibilidade. Então foi aí que eu decidi, não, eu quero seguir esse caminho, eu quero fazer a diferença. Então foi aí que eu decidi empreender. Tá certo, e eu tô só acompanhando a jornada dessa mulher maravilhosa, né, Carol? A gente troca muita ideia. Bastante. Fabi tem sido muito importante, né? Porque Fabi empreende mais tempo, eu tô começando e tá sendo maravilhoso. O empreender realmente é desafiador, né? Bem como você disse, mas é você observar, né? O que eu tô plantando, o que eu vou colher com isso, qual é o meu objetivo? Exatamente isso. E é transformar vidas, né? Transformando a sua, você transforma de outras pessoas. Claramente isso. E, Carol, então vamos entrar no nosso tema, que é sobre imagem. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para você, acredito que as nossas ouvintes aqui devem estar esperando para abordar justamente essa parte do posicionamento, e eu queria que você me dissesse, como que você define posicionamento de imagem e qual é a abordagem que você tem para ajudar suas clientes e aprimorar sua imagem pessoal? Quando eu falo de posicionamento de imagem, eu falo primeiro o seguinte, para eu me posicionar, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não vou conseguir dar um norte, eu não vou conseguir trazer uma mensagem, eu não consigo me posicionar de maneira nenhuma. Então, eu vejo, assim, muitas vezes a gente vai buscar, eu quero trazer autoridade, eu quero me posicionar mostrando que eu sou mais forte, vou buscando referências de looks, mas não é só isso. Porque o posicionamento é você saber quem você é. E a abordagem que eu faço com as minhas clientes é essa jornada, é o entendimento de quem é você, qual é o seu estilo de vida, o que você acredita, quais são os seus valores. Deixo muito claro isso para ela. Porque quando ela tem essa clareza, aí a gente vem com toda aquela estratégia da consultoria, quando ela chega no final desse processo, ela consegue externar todo o posicionamento interno dela com o externo. E aí que é o X da questão, esse é o ponto. O posicionamento, ele está muito ligado a quem eu sou, né, minha jornada, o que eu acredito, e expressar isso através da roupa, do cabelo. Então, é essa abordagem, é o entendimento. Então, é você no centro. A minha abordagem é sempre a cliente no centro. Para depois a gente pensar em outras estratégias, em ferramentas que vai ser utilizada. Porque não adianta eu criar uma estratégia de imagem se não tem ela, se não tem a essência. Exatamente. Não faz sentido. E tá bem ligada a questão de não criar um personagem, né, Carol? Porque se você tem que trabalhar a sua essência primeiro para você externar isso, então como é que você vai criar um personagem? E se você cria um personagem, você não consegue sustentar isso, né? Um dia a casa cai. Porque isso vai começar a chocar seus valores, você vai começar a conflitar, certo? E você fica insegura, né? Porque quando você se olha no espelho, você vê que não é você. Exatamente. E aí, enquanto você tá com aquela capa, nos primeiros minutos você carrega. E depois que as coisas vão acontecendo, vão surgindo, você vai... É o que você falou, cai, a máscara cai. Então, por isso que eu falo, quando fala de posicionamento de imagem, a base
é quem eu sou. Para daí a gente trazer isso tudo na comunicação visual, na abordagem da linguagem oculta. Exatamente, é aquilo que você precisa transcender, né? Ou seja, mostrar quem você é e, claro, traduzir isso na sua imagem, como bem Carol falou, que não é só roupa, né? Existem vários elementos aí que compõem a imagem. Gente, agora é 12:08, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e nós já voltamos com mais programa Elite Rosa, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso segundo bloco do programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu estou com a nossa convidada aqui, Carol Duarte, que é consultora de imagem, e a gente está batendo um papo sobre o tema. Posicionamento de imagem não é sobre criar um personagem. Agora é 12:15. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço e um beijo para as nossas ouvintes aqui de Santa Fé, Argentina, Recife, Pernambuco, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Betim, Minas Gerais, Cuiabá, Mato Grosso, claro, né, Carol? Cuiabá está aqui. Carlos, São Paulo, João Pessoa, Paraíba, São Francisco do Conde, Bahia, Candeias, Bahia, no Rio Grande do Sul. Um abraço e um beijo para vocês. E a Hélida Macedo, de Salvador, mandou uma mensagem aqui dizendo que está amando o programa. Que maravilha! Que bom que você está gostando, Hélida. Aí, Carol, estão gostando do programa. Você está aqui falando de um tema que é super importante para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo aqui. Então, nós vamos continuar com o nosso bate-papo. E a gente conversou um pouquinho sobre o posicionamento, né? E eu queria saber, Carol, assim, quais são as estratégias que você utiliza para ajudar as suas clientes a destacarem suas melhores características e a transmitir a mensagem desejada através da sua aparência? Então, quando a gente fala ali do processo da consultoria, então, o primeiro ponto a gente já falou, saber quem que ela é. Sim. E aí, quando tem essências, aí eu sei quem eu sou, aí tem outra parte que eu gosto de trabalhar, o reconhecimento das habilidades, né? Porque é importante. Porque o que acontece? Quando eu mando um questionário assim, fale para mim das suas habilidades, o que você admira em você, é impressionante como elas têm uma dificuldade enorme de responder. Trava nessa hora, né? Trava. E aí, quando eu pergunto quais são os pontos que você... Eu nem termino de falar, ela já lista um monte de coisa. Então, o primeiro passo que eu faço é mudar esse olhar. Sim. Vamos tirar o olhar do que você não gosta para o que você gosta, o que você tem de potencial. Ah, é o meu olhar, é o meu cabelo, enfim. E aí eu analiso também as habilidades. No que ela é boa e o que faz sentido a gente trazer na repetição do posicionamento de imagem. Então, quando eu trabalho dessa forma. Aí a gente vai entrando naquele universo, né? Aí entra todas as técnicas da consultoria, que é a análise de colorimetria, o formato corporal, porque tudo isso vai nos auxiliar para entender qual é a melhor peça, qual que tem maior caimento, o que tem a ver, né, com o estilo de vida e com o propósito dela, porque o propósito também é fundamental, porque ali é aquela coisa, né? Ela entrou com o olhar como ela quer se ver, e no final ela precisa enxergar exatamente o que ela está buscando. Então, esse é o processo que eu trabalho com elas, de mudar o olhar de entendimento. Outra coisa é entender o que cada elemento comunica. Você mesmo sabe, né? Cor, forma, tudo isso comunica algo. Então, eu prezo muito para que ela tenha entendimento de todos os códigos da linguagem, porque quando ela vai trabalhar, ou ela vai para uma festa, ou ela vai numa reunião da escola, ela sabe comunicar o que ela precisa para cada um desses ambientes, que são cenários diferentes, mas o principal, sem deixar de ser ela. Exatamente, exatamente. E é bem legal que você falou os códigos da linguagem, né? Os elementos que você vai usar em determinado lugar, porque eu acredito que a imagem também está ligada muito à questão da adequação, né? A gente precisa se adequar aos lugares, claro, não deixando a nossa essência de lado. É bem aquela história, né, Carol? Por exemplo, num casamento, você sabe que a noiva vai usar branco. Esses dias eu até vi, acho que foi nas redes sociais, algum vídeo relacionado a isso. E uma convidada foi de branco e com aqueles strass, assim, tipo, vestido de noiva, igualzinha a noiva. Então, quer dizer, veja, aquele momento, né, especial é da noiva. Então, por costume, por adequação, né, por questão também de cultural, muito isso, é que você não vá de branco. E tem pessoas que ainda pecam nessa questão, né, infelizmente. Então, assim, a gente tem que estar antenado no que acontece
Mas eu acredito que a imagem, ela está muito ligada à adequação também, como eu falei, não deixando de lado a sua essência, porque você não vai totalmente transformar isso para se adequar nos lugares, mas saber que em determinados lugares você vai ter o código de vestimenta, o dress code daquele lugar. E, Carol, e como é que você lida com os clientes, com as clientes que têm dificuldade para se sentirem confortáveis com mudanças em sua aparência ou estilo de vestir? Porque quando a gente fala de mudança, tem pessoas que são um pouco mais resistentes, né? Eu estou tanto tempo com aquela capa que eu não quero soltar aquela capa. Então, como que a gente faz para a cliente ela se sentir segura e soltar a capa? Então, eu sempre converso, acho que a conversa é o melhor caminho, e mostrando para ela, olha, sempre aquela questão, a referência você quer chegar nesse lugar, nesse degrau, mas para você chegar nesse degrau, você vai precisar soltar essa sua capa antiga e assumir a nova, que não é, na verdade, você não está deixando de ser você só está mostrando um pouco mais para o mundo quem é você. Então, é sempre na base da conversa, no tempo dela, porque cada cliente tem um tempo, e a gente tem que respeitar isso, porque quando eu falo de consultoria, eu não falo do meu gosto. O gosto é dela, a vida é dela, a experiência é dela. Então, por isso que eu sempre coloco ela no centro. Porque eu preciso que ela se sinta segura para soltar essa capa antiga e para tomar a coragem de assumir a nova, porque ela sabe que ela assumindo essa nova versão dela, que na verdade estava ali dentro dela, só estava escondidinha, adormecida, ela, com essa segurança, ela vai. Mas no tempo dela, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? A mudança é você tirar a pessoa ali da zona de conforto para que ela vá para o próximo nível. E aí você tem que preparar muito bem essa cliente e dizer para ela, olha, não vai ser fácil. E você que passa pelo processo, você começa a repensar muitas coisas. E curioso que você repensa não só a questão da sua imagem, mas você vai começar a repensar também a sua volta. Quais são as pessoas que estão andando comigo? Você vai virando várias chavinhas dentro de você. Então, por isso que não é um caminho fácil, Fabi. Você faz atendimento, você sabe como que é. Para cada uma é um processo diferente, é um cuidado diferente, é um olhar diferente. Então, eu sempre prezo em conversar, em entender e orientar, e sempre mostrando para ela, você está quebrando esse caminho, né? Você está tirando essas cascas aqui, para que você chegue onde você deseja, onde é o seu sonho. Então, eu sempre busco esse diálogo, esse caminho. E é legal isso, Carol, a empatia, né, que a gente precisa ter com as clientes, porque, bem como você falou, cada uma ela tem um olhar, ela vai ter que fazer mudanças que muitas vezes ela não está preparada para isso, mas a consultora vai ajudar ela nesse processo, né, porque são mudanças, mas são mudanças que, com certeza, vai fazer sentido para ela poder chegar no objetivo que ela quer chegar, né, ou seja, para transmitir a mensagem que ela quer. E não é só a mudança na vestimenta, né? Um olhar 360, porque além de ser de dentro para fora, bem como você disse, é com as pessoas que estão ao seu redor, porque isso faz parte da transformação também, né? Então, olha, percebam, mulheres, como a consultoria de imagem, ela traz uma visão ampla, não é, por isso a gente fala, não é só roupa. A roupa é ferramenta, sim, para você traduzir a sua essência, mas olha só o que a Carol disse. A importância dessa trajetória, a importância desse passo a passo, e tendo a consultora ali do lado, para te auxiliar. Não é mesmo, Carol? Exato. E é maravilhoso quando ela chega no final e ela vê, nossa, isso tudo estava em mim. Exatamente. Né? E cada finalização desse trabalho é incrível, Fabi, porque ela se redescobre, ela se olha no olhar diferente, no espelho, e aí ela entende que para conseguir os objetivos, ela já sabe o caminho. Então, exatamente. Aí ela vai trilhar o caminho, ela vai brilhar, né? Exatamente, vai agir, né? Porque é passar pelo processo, ter a sua transformação ali aos poucos, mas sabendo que se você não agir, se você não colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, aquilo que realmente faz sentido para você, as coisas não irão acontecer, né? Então, olha só que legal, gente, esse bate-papo. Então, você, mulher que está nos ouvindo, já deve estar virando várias chaves aí. Então, agora nós vamos para o nosso próximo intervalo e eu já volto com o programa Elite Rosa. Então, não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h31 e a nossa convidada de hoje é a Carol Duarte, que é consultora de imagem e estilo. E a gente está batendo um papo sobre posicionamento de imagem, não é sobre criar um personagem.
E Carol já falou muitas coisas boas aqui, inclusive tem uma ouvinte que disse o seguinte, a Ingrid de Belo Horizonte. Nossa, eu não sabia o quanto eu estava perdida, agora vou tentar me organizar. Olha só que legal, Carol. Muito bacana isso. E quando a gente fala de posicionamento de imagem, é isso, né? É organização. É se organizar internamente para externar para fora. Exatamente. E vou aproveitar e mandar um abraço e um beijo, pessoal do Rio de Janeiro, capital, Jundiaí, São Paulo, São Sebastião, São Paulo, para Salvador, que a nossa Ingrid mandou nossa mensagem aqui, União da Vitória, Paraná e Santa Cecília, Santa Catarina. Então, vamos voltar com o nosso bate-papo aqui, Carol. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, né? Qual que é a importância da imagem pessoal no ambiente profissional, na carreira, na verdade, né? Porque aí, quando a gente fala em ambiente profissional, a gente está falando sobre tanto mulheres que empreendem, que têm negócio, que são empresárias, quanto para mulheres que trabalham na CLT, né? Trabalham no ambiente corporativo, enfim. Qual que é a importância dessa imagem pessoal nesse ambiente, no mundo, nesse universo? Essa pergunta é importante, Fabi. Por quê? O que eu vejo? Quando a gente entra nesse universo, né, do profissional, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a técnica, com o produto, se é um serviço, como é que eu estou prestando esse serviço, qual que é a experiência, enfim, mas não pensam na imagem. E quando a gente fala de imagem, nada mais do valor agregado ao produto. Porque quando eu tenho uma imagem alinhada, eu estou agregando valor ao produto, porque a pessoa tem uma percepção de valor com a minha imagem. Então, quando eu não tenho essa clareza da minha imagem, eu não dou importância para ela, eu vou gerar ruídos. E o ruídos, o que é? É dúvida na cabeça do meu cliente. Então, se você vende um produto X, pensa comigo aqui, né, os ouvintes. Todo mundo vende praticamente os mesmos serviços, os mesmos produtos. O que vai diferenciar? É a percepção de valor que o cliente tem de você. E essa percepção, ela vai surgir através da onde? Da imagem, do seu posicionamento. Então, muitas vezes, a pessoa ela busca um serviço, mas muitas vezes ela não quer só o serviço. Ela quer o que você representa para a tua marca. Então, a imagem é você como marca. Sim, então, é importante a gente pensar. E quando você tem aquela uma imagem estruturada, você sai daquele universo do amadorismo e a pessoa te enxerga como um profissional, um especialista daquilo que você está vendendo. Então, é importante pensar também na imagem quando a gente fala ali do universo do profissionalismo, né? Profissão, qual a profissão que eu atuo, onde eu quero chegar, o que eu posso agregar de valor para o meu produto, para a minha marca. Exatamente. E aí, puxando já esse gancho, Carol, porque você falou, é a questão profissional, né? Porque, assim, quando a gente fala desse ambiente, né, as pessoas, muitas vezes, como você bem disse, ela está muito preocupada com a técnica, né? E a técnica, eu falo até que, como eu sou da área do RH, né, trabalhei muito tempo, a gente até já bateu um papo no nosso podcast falando sobre esse assunto, mas as pessoas, elas são contratadas pela técnica, né? As pessoas vêm pela técnica, mas é o comportamental que muitas vezes deixa a desejar, e nesse comportamental existe a questão imagem social, imagem pessoal, que aí está ligada ao quê? A uma habilidade. E a imagem pessoal é uma habilidade que todo profissional deve ter, né? Também como a Carol falou. E aí, já puxando esse gancho, como que você auxilia aí as suas clientes, né, os clientes, adaptarem sua imagem pessoal para diferentes contextos, né? Como o ambiente de trabalho, né, lá no seu, a empreendedora no seu negócio, no seu dia a dia ali como empresária, eventos sociais, como é que você ajuda a sua cliente nesse contexto? Então, porque a gente fala em vários ambientes, né? Eu sempre brinco, né? Vista-se de mensagens, né? Quem me segue lá no meu perfil sempre me acompanha. Eu uso essa frase. Por quê? Porque a nossa preocupação, quando a gente fala da cliente, quando a gente está mexendo com esse processo, é ensinar ela os códigos. Por quê? Com os códigos, ela vai conseguir trazer a comunicação dela no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, eu preciso ser mais formal. Muitas vezes, o cargo que eu tenho, eu vou ter que trazer mais responsabilidade. Como que eu trago isso? Eu tenho elementos para isso. Eu vou para uma festa, né? Agora que eu posso estar mais, não vou estar tão formal, aquela coisa mais rígida, que eu posso ser um pouco mais aberta, mais leve. Então, quais são os elementos que eu trago isso? Então, quando a gente fala em ambientes diferentes, em cenários diferentes, a gente tem que ter muito claro quem eu sou com os códigos, porque isso eu consigo trabalhar e eu consigo comunicar minha mensagem em vários ambientes, mas sem deixar de ser eu. Por que eu falo? A minha essência é o meu RG.
né? Eu falo que a essência é seu RG ali na reprodução do seu look. Por quê? Se no ambiente de trabalho eles têm uma visão de que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa competente, e que sua imagem reforça tudo isso, como é que eu vou trazer essa mesma comunicação, sem perder ela, na festa? Eu tenho outras peças que vão trazer essa comunicação também, mas de uma forma mais leve, porque em festas, em ambiente de festa, eu sou mais leve, né? Como que eu faço isso quando eu vou lá buscar meu filho na escola? Por isso que a gente tem que trabalhar a essência, porque ela vai conseguir carregar em todos esses quadros, né, esses ambientes. Então, vista-se de mensagens é isso, é saber comunicar a minha mensagem em qualquer momento. E uma orientação que eu dou sempre para elas é: o ambiente de trabalho, a festa, né, uma reunião, você consegue saber o local e o grau de formalidade. Então, comece pelo local. Entenda como que é esse local, como que é esse universo. Beleza, depois o que eu tenho já de comunicação para cada universo? E aí eu vou trabalhando os pilares. Qual é a roupa que eu vou usar? Qual é o cabelo que eu vou usar? O sapato? Tá dentro desse componente? Tá dentro desse componente, então eu vou. Então, sempre começa entendendo qual é o lugar. Entendi o lugar, qual é o grau, que é o dress code que a gente fala, né? O código de vestimenta deste lugar. E aí a gente vai descendo o nível, aí não tem erro, Fabi. Aí você consegue comunicar a mensagem estando em qualquer ambiente. Exatamente. E isso é legal, que a consultoria de imagem também traz essa autonomia para a cliente, né? Para que ela possa ali, com tudo que foi trazido para ela conseguir realmente avaliar, por exemplo, que nem você falou, avaliar o local, qual é o dress code do local, e aí ela vai trazendo, né, as peças ali, o que vai compor o look dela, da essência dela mais alinhada àquele local, adequado àquele local, né? E sem perder a sua essência. Então, olha que legal, gente. Então, assim, veja que o quanto de possibilidades para você vestir de mensagens. Então, mulher, você que está nos ouvindo aqui, saiba que o universo é inúmero. Então, assim, se você ainda não passou por um processo de consultoria de imagem, saiba que é algo que vai transformar a sua vida, certo? E, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as maiores dores? Quais são as maiores dores que a sua cliente chega para você falar, olha, eu tenho dificuldade nisso, nisso. Quais são o ranking, assim, que está no primeiro, assim, do pódio de perguntas e dúvidas? O primeiro é não saber seu estilo. Ela não conhece a sua essência, então normalmente ela compra um monte de peça de roupas, né? Vai na loja, tem um monte no guarda-roupa. Aí vem aquela crise, né? A crise do não sei o que vestir. Eu tenho que trabalhar. Ou não tem roupa, né? Não tem roupa. Tá abarrotado, não tem ela roupa. Nunca tem roupa. Mas por que ela não tem roupa? Porque ela não tem uma organização da essência dela. Então ela não consegue externar isso. Então esse é o ponto maior. Outro ponto é a questão da praticidade. Eu quero ser prática. Mas para você prática, você viu que tudo volta para a essência? Porque para eu ser prática, eu preciso conhecer quem eu sou, porque aí eu compro peças assertivas, eu vou ter ali no meu guarda-roupa o que realmente eu preciso, e na hora de vestir fica fácil. Exatamente. Porque eu já sei o que cada código comunica, o que cada peça, cada cor, cada estrutura, textura, então fica prático eu montar um look e sair. Só que o caos começa por aí. Eu não sei quem eu sou, aí eu sigo muitas tendências, e aí vou comprando aleatoriamente, sem um planejamento, e a hora que eu tenho um monte de guarda-roupa ali, com um monte de roupas, né? E aí que eu falo, um monte de roupa no guarda-roupa diz o seguinte: você desperdiçou tempo e dinheiro. Né? Porque você gastou horas no shopping escolhendo peças, e aí você colocou no guarda-roupa, e você nem sabe o que você tinha antes. Se você calcular o valor que é o seu guarda-roupa, você vai falar, nossa, sendo que você, passando por um processo de consultoria, tendo essa consciência, você teria economizado seu tempo e seu dinheiro, não tinha deixado o dinheiro na mesa. Então, muitas delas têm essas dificuldades. A outra é entender a modelagem. Qual é a modelagem mais ideal para o meu corpo? Porque, assim, às vezes você vê uma peça linda no manequim, ou numa atriz, ou até mesmo numa amiga, e fala, vou comprar. E não ficou legal. Aí você vai falar o quê? A culpa não é da roupa, a culpa é sua. Aí meu corpo que não tá legal. Não é, às vezes, o seu corpo que não tá legal. Às vezes é aquela estrutura, aquele corte, aquele modelagem que não ficou interessante para você. Talvez se você pensar numa outra peça que tem o mesmo recorte, mas uma textura diferente, essa vai ficar legal, essa vai cair bem. Mas é o conhecer o corpo também. Então, a gente entra nesses dois pilares. Eu não conheço a estrutura do meu corpo, eu não conheço a minha essência. Então, essa é a dificuldade maior. E quando a gente soluciona esses dois, aí fica muito mais prático, fácil e
poupa tempo e dinheiro, né, Fabi? Exatamente, porque olha, eu vou falar uma coisa para você, o que vejo de mulheres gastando dinheiro com peças de roupa que não faz sentido, e aí quando vai lá no guarda-roupa, está abarrotado com um monte de etiqueta, e a mulher fala, eu não tenho peça de roupa, eu não sei o que vestir. E aí o que é pior, Carol, o que é pior, que aí ela acaba ficando estressada, ela estressa o marido, estressa os filhos, porque não tem, né? Estressa todo mundo. Exatamente. Então, são coisas assim que você, mulher, precisa observar, né? Bem, Carol falou, olha, às vezes a roupa ficou legal na tua amiga, mas talvez para você não vai ficar. É questão do biotipo corporal, né? A questão da estrutura das peças, e tudo isso, por quê? Você precisa passar ali por uma consultoria, porque é importante você se conhecer nesse processo. E veja que você não vai sair da consultoria só vestindo os looks que são certos para você, que seja mais assertivo, que vai transmitir sua essência, mas é uma mudança interior. Então, por isso que a gente fala muito, gente que é consultora de imagem, a gente fala assim, gente, é uma transformação. Não é só vestimenta. A vestimenta é uma ferramenta poderosa, mas você se conhecer a sua essência e conhecer o seu corpo, conhecer os seus objetivos, ter consciência do que você quer, do que você quer atingir, isso sim é poderoso. Não é mesmo, Carol? Exato. E a gente sai daquela visão de que consultoria é só sobre eu ficar bela. Não, não é só sobre ficar bela, é sobre se conhecer. Porque você passa por este processo, né? E é maravilhoso quando você se conhece, porque você faz a compra certa, né? Não gasta tempo, não gasta dinheiro, não estressa as pessoas. E não tem nada pior de você, comprei essa peça, vou ter que ir com essa peça mesmo. Aí você fica com aquela peça, você não se reconhece, aí você vai para uma festa, aí você fica normalmente o quê? Ou sentada a noite inteira, porque você está morrendo de vergonha, e você fica incomodada. Então, são coisas que a gente pode evitar através de um processo da consultoria de imagem e estilo. E é mesmo que você falou, não é sobre moda, é sobre pessoas. Então, quando a gente muda essa visão, as coisas ficam diferentes, porque se fosse só sobre moda, a gente tem tantas ferramentas aí que traz looks, né, inspirações de looks, é só você montar ali um que te agrade, mas a consultoria não é isso, porque a gente cai nesse aqui, ela vai lá, compra um monte de peça, veste, mas lá na manequim estava tão bonito, em mim não ficou. É porque a manequim tem um outro biotipo, e aí, às vezes, a textura daquela peça para você não é interessante. Então, cai todo nesse processo que a gente já falou aqui. Exatamente. E a peça, você sabendo exatamente a peça que você vai usar, que realmente faz sentido para você, da sua comunicação, da sua essência, isso te traz um poder na imagem, né? Então, veja que não é só comprar uma peça por comprar, é comprar aquela que vai fazer você se sentir bem, né? Da forma que você é, da forma que você entende as coisas e você vê o mundo, e tudo isso em peças de roupas, né? Exato. Exatamente. Então, vamos para o nosso próximo intervalo e a gente já volta. Então, mulher, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h51 e nossa convidada aqui é a Carol Duarte. A gente está batendo um papo sobre o tema posicionamento de imagem, não é sobre criar um personagem. E eu quero mandar um abraço e um beijo para nossos ouvintes de São Luís, Maranhão, Curitiba, Paraná, da Califórnia, Estados Unidos, e São José, Estados Unidos. Isso. Viu, Carol? Que aqui tem pessoal internacional também de fora aqui prestigiando o programa. Carol, e eu queria, né, agradecer você por estar aqui comigo, né, no programa Elite Rosa. Sabe que eu já tinha convidado você outras vezes, né? E foi muito bom você ter aceito. E assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo aqui e também dissesse seus contatos, falar sobre o seu trabalho para que as mulheres possam te achar aí nas redes sociais e tudo mais. Primeiramente, agradecer, né, por você, pelo convite, foram feitos várias vezes, mas eu estava naquela fase, né, exatamente, empreender, enfim, mas deu tudo certo, estou aqui hoje. Agradecer a todos que estão aqui ouvindo, né, participando, muito obrigada. E a mensagem que eu sempre deixo, e eu gosto muito, eu falo assim para as minhas clientes, falo, né, para as mentoradas, não abra mão de ser você, que isso para mim é fundamental. A mulher que ela não abre mão de ser ela é livre para ser quem ela é, comunicar a sua mensagem, não ter medo, né, de ser. E, então é importante quando nós mulheres, a gente tem essa consciência de quanto nós somos bonitas, com as nossas características. Eu sempre falo, a mulher é uma obra de arte,
porque ela é única, né? Você vê que a pessoa que quando ela faz uma obra de arte, por mais que ele tente fazer igual várias séries, nunca é igual a uma outra. Exatamente. Então, eu sempre falo, olhe para você com amor, com carinho, né, valorize, busque ferramentas para o seu crescimento e não tenha medo de ser vocês. Eu trabalho muito essa questão da liberdade, né? A mulher tem que ser livre para ser ela, para comunicar a mensagem dela, para buscar o que ela acredita. O meu trabalho, além da consultoria, a gente tem a mentoria, que eu falo, tenho um carinho enorme com essa mentoria, que é o Poder da Imagem, onde eu realmente ensino as mulheres a entender os códigos da linguagem oculta e ali ela conseguir trazer isso para o universo dela. O meu contato tem o perfil do Instagram, @KADuarte, com H no final. Ali tem todo um conteúdo maravilhoso, bacana, né, para as mulheres começarem aí a entrar nesse mundo da imagem, começar a olhar de forma diferente, de forma estratégica. Ali também tem um link da bio que tem todos os meus contatos. É isso aí. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acredito que as mulheres adoraram, as mulheres protagonistas que estão aqui nos ouvindo. E eu queria dizer para vocês, mulheres, que chegamos ao fim do programa de hoje. E assim, eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade, aqui na Rádio Na Voz Delas, a Rádio número 1 das mulheres. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda as mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Obrigada, Carol. Obrigada, Rádio. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.